Agora aqui, ó, vamos fazer o comentário de múltiplas linhas. E aí, vamos colocar aqui a nossa resolução. O problema diz assim: escreva um programa que calcule a fórmula de Bhaskara. As entradas serão A, B e C, referentes a uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c. E as saídas serão as duas raízes R1 e R2. Então, como calcular a fórmula de Bhaskara? Primeira coisa, nós temos que colocar aqui, ó, para o usuário digitar as variáveis que vão formular a questão. Né? Então, aqui, ó, vou colocar 2 printfs, vou colocar aqui, ó, vou colocar só Bhaskara. Bhaskara, assim que escreve, né? É isso. Não tenho H aqui, né? Bhaskara, não tem um acento, enfim, como é nome próprio a princípio, pelo que está ali, não tem acento, tá? Se tiver, vocês podem colocar nos comentários aí. Agora aqui eu vou colocar print A com scanf, %f, já que é um float, pode ter ponto, número, e comercial A. Aqui eu vou fazer as 3, se ele está reclamando porque eu não criei a variável ainda, como vocês sabem, nós vamos criar A, B, C, então A, B e C aqui, certo? Claro que antes de fazer isso aqui, nós vamos criar float ABC. Vou criar também o delta, que é o cálculo da fórmula de Bhaskara, vocês sabem que é B² menos 4AC, que é o delta, então, e a fórmula é mais ou menos B, aliás, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então a gente vai calcular o delta. Quem não está entendendo o que eu estou falando, não adianta, né, tentar entender a fórmula sem conhecer a fórmula, ou sem lembrar ela. Então vai na internet, fórmula de Bhaskara, então, aqui, ó, fórmula de Bhaskara, você vai ter aqui, que é essa aqui, ó. Então, as constantes ali, né, o delta é B² menos 4AC, e as raízes são menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E aí o que vai acontecer? Como tem mais ou menos aqui, uma raiz vai ser o mais, outra raiz vai ser o menos. E aí você vai ter duas raízes R1 e R2. E é por isso que nós vamos fazer já direto aqui. Nós vamos colocar o cálculo do delta e vamos colocar o cálculo da raiz 1 e raiz 2 aqui também. Tá? Então vai ser todas as variáveis já vão estar definidas aqui. Capturei A, B, C e D. Isso já vai gerar a fórmula. Vou até imprimir a fórmula, ó. Vou fazer um printf aqui, olha que bonitinho que vai ficar, ó. %.2f x. Eu não vou conseguir fazer ao quadrado aqui, será que vou? Ao quadrado, vamos ver se ele vai imprimir certo. Mas, olha só o que eu estou fazendo aqui, eu vou imprimir a fórmula, tá? Então, ó, vai ser A, aqui vai ser %.2f, vai ser o A, né? A variável A, x ao quadrado. Mais %.2f x mais, e aqui A, B e C. Então isso aqui vai exibir na tela para o usuário a fórmula. Então assim, ó, rodando até aqui, olha que legal que fica, ó, Bhaskara, que eu esqueci de fazer vamos fazer uma separaçãozinha aqui, ó, colocar um /n aqui, ó. Agora vai ficar legal. Então, olha só. Bhaskara aqui. Então vai ser 3, 4.5 e menos 8. Então, olha só o que está fazendo aqui, ó. 3x² mais 4.5x mais menos 8. Então, ele tem essa... A gente ainda não aprendeu o if, que vai vir no próximo capítulo. Quando a gente aprender, a gente pode, inclusive, vai conseguir separar melhor isso aqui. Tá? A gente poderia fazer uma verificação, se o número for positivo, coloco mais, se o número for negativo, coloca menos. O que eu posso fazer aqui só, na verdade, é assim, ó, quer ver? Ó? Eu posso, com a máscara do printf, eu já posso fazer assim, ó. Lembra que se eu colocar esse mais aqui, ele força o mais ou menos do número. Tá? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, aqui, ó. %mais.2f, e aqui não precisa, na primeira não precisa. Então aqui, ó, o que vai acontecer, ó? 3, 4.5 e menos 8, ó, agora olha que legal, 3x² mais 4.5x menos 8. Tá? Com a formatação, isso aqui capítulo 4 ali também a gente aprendeu o printf, tá? Olhem lá se vocês quiserem entender isso aqui. Tá? Podemos tirar esse espaço que vai ficar tudo juntinho. Então ele está mostrando a fórmula que é, né? A fórmula que vai, ó, fórmula ou equação, né?
equação, 2 pontos, vou colocar um barra N aqui, perfeito. Tá? Agora, vamos começar a calcular. Como é que eu calculo o delta? O delta é b ao quadrado, ou seja, b vezes b menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 4ac. Está aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Ah, mas podia o b ao quadrado, posso fazer com a fórmula em vez de fazer assim? Posso. Né? Eu vou tentar aumentar um pouquinho a letra aqui. Ó. Posso fazer? Posso. Como é que seria isso aqui? Pou b ao quadrado. Essa é a fórmula da potência. Mas aí eu não posso esquecer de aqui, ó, nos includes, incluir a minha biblioteca math.h, certo? Precisa incluir, certo? Então aqui vamos fazer o processamento. Vou deixar aqui um comentário, né? Agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Feito isso, eu vou começar as minhas raízes, o R1 e o R2. Como é que são as raízes? Está aqui, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, ó, menos b mais SQRT, square root. O que é square root? É raiz quadrada em inglês. Então, ó, menos b mais raiz de delta dividido sobre 2 vezes a. Tá certo? Veja que aqui, ó, eu estou separando aqui, ó, vou botar um parênteses forçado para ficar claro aqui, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a. Perfeito? Fica bonitinho aqui. Como é que vai ser o R2? O R2 é a mesma coisa, só que aqui, ó, tá vendo que aqui tem o mais ou menos aqui, ó? Esse mais ou menos aqui. Então, um é mais, a outra raiz é menos. Certo? A outra raiz é menos. Então, aqui eu vou ter o cálculo do R1 e R2. O que eu vou precisar fazer agora aqui só... aí aqui... b ao quadrado menos 4ac, eu poderia colocar o parênteses, mas não preciso, porque automaticamente ele vai fazer isso, tá? Ele vai multiplicar para depois subtrair, tá? Vocês vão ver que se tirar os parênteses, o resultado é o mesmo. Então agora vamos fazer a saída aqui, ó, que é o quê? Raiz 1, %.2f, R1, e raiz 2, R2, tá? Bom, para a gente verificar se está funcionando bem, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, fórmula de Bhaskara, vamos pegar e vamos calcular aqui, ó, cálculo de Bhaskara, né? Celular, ó. Vamos pegar uma equação pronta aqui, ó, calcular Bhaskara, pegar todos aqui, vai ter um site, Bhaskara calculadora online, a gente pode, ó, equação de segundo grau. Então, 1x ao quadrado mais 1x, ó, vamos resolver. Ó, as raízes vão dar isso aqui, ó, menos 5 mais... a esquerda dá números irracionais. Não queremos isso. Vamos pegar aqui 4, 8 e menos 3. Vamos ver se vai dar uma raízes... Ó, deu raízes bonitinhas aqui, ó, pronto. Não deu redondo inteiro, mas tem que fechar. Então, 4, 8 e menos 3, certo? Vamos rodar aqui, ó. Então, ó, 4, 8 e menos 3. Ó, ele formou a equação, 4x ao quadrado mais 8x menos 3. E a raiz 1 é 0,32, a raiz 2 menos 2,32. 0,32 menos 2,32. Não está arredondando ali, tá? Ele só está pegando... Aliás, ele até arredonda, mas ó, aqui arredondou 0,32 está certo. Menos 2,32 está certo também. Tá? Então ele teve essas duas raízes, portanto está calculando certinho. Eu só esqueci de colocar o barra N aqui, vou colocar. Né? E aí está tudo ok. Tá? A questão está concluída com sucesso. Vamos fazer um outro cálculo aqui. Vamos pegar um número redondo, né? Exemplo de Bhaskara. Ó, olha aqui. Ó. Então, ó, por exemplo, as raízes, ó, x ao quadrado mais 8 menos 9 são 1 e menos 9. Então, aqui é 1 no x ao quadrado, o a é 1, o b é 8 e 9. Então, vamos rodar aqui. Ó. A é 1, b é 8 e aqui é 9 ou menos 9? Menos 9. Menos 9. Rodei. Ó, a equação foi 1x ao quadrado, ou seja, só x ao quadrado, que dá na mesma, né? Mais 8 menos 9. Mais 8x menos 9, raiz dá 1 e menos 9. Então está calculando certinho, portanto está resolvida aí a questão 4,36, ok? A gente poderia fazer outras análises. Por exemplo, se o delta for zero, quando você vai calcular a fórmula aqui, o delta sendo zero, não importa se é mais ou menos, o resultado de R1 e R2 vai ser igual.
Tá? Então as raízes são iguais. Isso acontece quando o delta lá no gráfico, para quem lembra do que eu tô, né, de equação de segundo grau, ela forma uma parábola quando a parábola só toca uma vez no eixo x. Se a raiz for negativa, não existe um número racional, são números irracionais para calcular a raiz quadrada de número negativo. Então se a raiz é negativa, daí não dá para calcular, aí você vai ter o delta que não toca no eixo x. Então você consegue fazer esses cálculos dessa forma aí, tá? Mas dá para analisar as raízes, mas não é o que está pedindo o exercício, só está calculando as raízes e eventualmente vai ter situações que a raiz 1 e a raiz 2 vão ser iguais ou que elas vão ser aqui NAND, not a number, né? Quando dá um número irracional, quando a raiz é negativa aqui, ó, se eu vou forçar a colocar menos 1 aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu vou manter o delta normal e aqui eu vou calcular menos 1, então isso aqui vai dar NAND, quer ver, ó? 1, 8 e menos 9, ó, not a number, tá? Ele não consegue calcular porque deu um número irracional, porque eu forcei aqui no cálculo aqui menos 1, certo? Então é isso. De qualquer forma aqui está calculada e resolvida a questão 4.36.